Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Peço que todos se coloquem de pé neste momento, estaremos fazendo a leitura da palavra neste momento. Quem está feliz, dá um glória a Deus aí, irmão. O salmista dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E aqui estamos porque aqui é um lugar de vida e de vida com abundância, porque é essa vida que Jesus nos prometeu. Abra a vossa Bíblia no livro dos Juízes, bem no comecinho da Bíblia, livro dos Juízes, capítulo 13, aliás, capítulo 14, livro dos Juízes, capítulo 14, versículo 5, livro dos Juízes 14, versículo 5, diz o seguinte: desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Tina, e chegando às vinhas de Tina, eis que um filho de leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que o fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Amém, irmão? Somente até aqui. Pode tomar o teu assento neste momento. Houve um período em que o povo de Israel havia se afastado de Deus. E por eles terem se afastado de Deus, Deus havia entregado Israel na mão dos filisteus, que era o povo inimigo do povo de Deus. E eles ficaram sujeitos aos filisteus de tal forma que a escravidão era tão ferrenha, que chegou um momento em que Deus resolveu mudar aquela situação. Deus visita uma mulher que era a esposa de Manoá, um homem da tribo de Dan, que pertencia a uma das tribos de Israel. Aquela mulher era estéril, ela não poderia ter filhos, mas o anjo do Senhor se apresenta a ela e diz: eis que você é estéril, mas você conceberá e terá um filho. Só que esse filho não vai ser qualquer filho, ele vai ser um nazireu de Deus. Sobre o cabelo dele não vai passar navalha, não vai poder beber bebida forte, nem coisa imunda ele vai poder comer, porque ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Quando o anjo do Senhor disse aquilo, o povo estava passando por uma dificuldade tremenda, mas era o anjo do Senhor dizendo: o sofrimento vai acabar, essa situação vai ter um fim, um filho vai nascer e vai começar a livrar Israel da mão dos filisteus. E assim se cumpriu, aquela palavra se cumpre, nasce Sansão. Sansão significa sol ou pequeno sol, porque o povo estava vivendo em trevas, porque estava sendo escravo dos filisteus, mas era Deus dizendo: no meio dessa escuridão, eu vou fazer um sol raiar no meio dessa situação. Sansão nasce, e quando ele fica jovem, o primeiro desejo que a Bíblia relata, é que ele queria casar. Sansão, quando ele quer casar, ele não quer casar com uma pessoa do seu próprio território, uma israelita, mas ele quer casar com uma filisteia, que fazia parte dos inimigos. E ele leva isso até os seus pais. Quando ele leva isso aos seus pais não entendem, porque Sansão queria casar com alguém que era estrangeira. Só que seus pais não estavam entendendo que aquilo vinha do Senhor, porque ele buscava ocasião contra os filisteus. E ali eles, entrando num certo acordo, eles resolvem ir com Sansão até o encontro daquela jovem a qual Sansão queria casar. Quando eles estão a caminho, então eles saem do território de Dan e vão até a Filístia. Quando eles estão indo à Filístia, ao encontro daquela jovem, para que Sansão pudesse casar com aquela jovem, quando eles estão chegando perto do objetivo, perto daquilo que eles gostariam de fazer, eles já estão no território de Tina, que era onde aquela mulher morava. Mas quando ele chega nas vinhas de Tina, a Bíblia vai relatar que um filho de leão, bramando, sai ao encontro de Sansão. Naquela ocasião os pais não estavam com Sansão, porque tem situação da nossa vida que é você e o problema. Você pode estar rodeado de pessoas, mas vai chegar um momento que não vai ter papai, não vai ter mamãe, não vai ter marido, não vai ter esposa, não vai ter filhos. Tem situação que é você e Deus. Tem situação que Deus coloca você e o problema frente a frente, cara a cara. Quando Sansão está nessa situação, é o leão bramando, querendo tragar Sansão. Então é Sansão
e o leão na situação. Mas quando Sansão estava naquela situação, a Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente, que ele fendeu aquele leão de alto a baixo, como quem fende o cabrito. É Deus dizendo para essa igreja, sabe o que? Esse problema que se colocou na sua frente pode ser grande, pode ser tenebroso, mas o Senhor está dizendo, quando você está comigo não tem problema grande, não tem problema pequeno. A Bíblia diz que Sansão fendeu aquele leão de alto a baixo, como quem fende o cabrito. Mas espera aí, era um leão é grande, mas a facilidade que Sansão venceu aquele problema foi tão grande que o escritor escreveu, mas ele fendeu como quem fende um cabrito. O leão é grande, irmãos, o problema é grande, o problema é difícil de resolver, mas quando Deus está nas nossas vidas, o problema se torna mais fácil. É por isso que vale a pena servir esse Deus, porque Sansão fendeu aquele leão, ele pode chegar do outro lado e cantar um hino de vitória do outro lado. Não vai ser diferente comigo, não vai ser diferente com você. Quantos leões se apresentam na nossa vida para tentar nos amedrontar, nos paralisar, nos colocar medo, a indecisão, será que Deus vai fazer? Será que vai acontecer? E Deus está dizendo, eu elevo a tua fé aqui nessa manhã para dizer, esse leão que tem se colocado na sua frente, ele vai ter que cair, essa dificuldade vai passar, essa situação não vai ficar assim, porque você não está sozinho. Pode ser você e o leão, mas no momento certo, o Espírito do Senhor vai se apoderar de você, e a vitória vai ser certa. Só para quem acredita na vitória, dá uma linda salva de palmas para Jesus, porque é Ele que garante a vitória. Eu agradeço a minha oportunidade, Deus abençoe.